Olá pessoal, meu nome é Mauri Carvalho, eu sou desenvolvedor do compilador MSX Bastiron e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma novidade em relação ao suporte melhorado a mouse no MSX, para MSX versão 1. Todo mundo sabe que a função pad é utilizada no BASIC para dar suporte a mouse e que ela só dá suporte a mouse a partir da versão 2 do MSX2 para cima. É quando esse suporte é dado aqui na BIOS da máquina. Então, quem utiliza o BASIC só consegue utilizar o mouse de forma nativa a partir da versão 2 do MSX para cima. Existe aqui os parâmetros da função pad que permite você ter acesso ao mouse. Aqui no site aqui do MSX Resource Center temos aqui embaixo alguns exemplos de como utilizar o mouse via BASIC. E eu quero mostrar para vocês esses exemplos funcionando tanto no BASIC interpretado do MSX2, demonstrar que ele não funciona para MSX1 no BASIC interpretado, e depois demonstrar esses dois programas compilados. Então, vamos lá. Bem, vamos começar copiando esse primeiro programa. Vamos copiar e vamos colá-lo aqui no WebMSX, WebMSX. Está aqui uma versão, a máquina está selecionado o MSX2+, aqui 2 Plus. Eu vou um Alt V e um Ctrl V. Vai colar aqui o programa do clipboard aqui para o emulador. Então, está aqui, isso dá um list, está aqui o programa. Para fazer, no momento que eu colocar para rodar, como o mouse não está ativo aqui no emulador, não estaria funcionando, não conseguiria demonstrar funcionando. Mas eu posso ativar aqui o mouse, via esse botão central, tem aqui a opção de ativar o mouse. Posso pressionar Alt M ou posso ir por aqui e ativar, por exemplo, o primeiro mouse na porta 1. Está aqui ele ativo. O Alt M também funcionaria da mesma forma. Quando eu ativei aqui o mouse, ele apareceu, ele mudou aqui o símbolo para o símbolo de mouse. Eu vou mandar rodar o programa. E está aqui o programa funcionando, demonstrando que quando eu movo o mouse aqui no emulador, as coordenadas x e y aqui, que é o offset, é a diferença de movimentação, a direção de movimentação do mouse, ele é atualizada. Vamos dar uma olhada nesse programa aqui, a versão aqui que está. Vamos ver aqui que na linha 20, por exemplo, ele usa o pad 12 aqui para um parâmetro 12, para trazer o status aqui do mouse na porta 1. O pad 16 traz o status na porta 2. O pad 13 traz a posição do mouse, o deslocamento do mouse no eixo X, né, para o mouse que está na porta 1, e o pad 14 aqui para o mouse que está também no deslocamento Y, que é o vertical, do mouse que está na porta 1. E pode-se fazer a mesma coisa aqui para o mouse da porta 2 com os parâmetros 17 e 18. Isso tudo está aqui demonstrado nessa tabela. Está aqui esses parâmetros aqui do pad, da função pad. Está tudo aqui demonstrado, não é nada novidade. Mas demonstra que ele está rodando, o que ele está fazendo aqui nesse programa. Ele está imprimindo aqui o resultado desses parâmetros. E ele testa também se o jogador, o usuário, pressionou o botão do mouse. Aqui no caso do mouse da porta 1, se foi pressionado, ele vai imprimir que foi pressionado, senão não está pressionado o botão. E se ele dá uma barra de espaço, por exemplo, que é esse string 0 aqui, no teclado, ele vai terminar o programa. Então, esse string 1 aqui, ele testa se o mouse foi pressionado o botão do mouse, e esse string 0, ele testa se a barra de espaço aqui foi pressionada para terminar o programa. Aqui no programa funcionando, a gente consegue ver claramente que ele está aqui com o botão está liberado. Se eu pressionar o botão, ele vai aparecer como pressionado o botão. Então, é isso. Esse efeito que está aparecendo aqui é esse efeito
que está nessa linha 90, que está demonstrada aqui na linha 90. Essa impressão que está acontecendo à medida que eu movo o mouse, acontece porque aqui no final do programa eu estou fazendo um go to para a linha 20 e ele está em loop. Nesse trecho todo aqui está em loop constante, então ele está sempre imprimindo na tela o resultado dos parâmetros que eu estou passando para o pad aqui. Então, é isso, que é assim que está funcionando o programa. Eu vou dar uma barra de espaço para parar o programa. Parou. Eu vou mudar a máquina para uma máquina MSX1. Vamos colar o programa. Eu vou dar um Alt V e um Ctrl V. E aí ele está lá o programa, está na memória do emulador. Vou mandar rodar o programa. O mouse ainda está ativo, ó, percebe que no emulador o mouse ainda está ativo. Vou rodar o programa e vou lá. Temos aqui um erro de uma chamada de função ilegal na linha 20. Vamos fazer um list na linha 20. Aí percebemos que para MSX1 ele não aceita o parâmetro 12 para o pad. Se eu colocar aqui um print pad 12, ele vai dar o mesmo erro. Então, ele não aceita o parâmetro 12 porque, como está na documentação, o MSX1 só aceita os parâmetros de 0 a 7, que é o tablet aqui, touchpad, mas não aceita o mouse, aqui os parâmetros do mouse. O MSX1 não tem suporte nativo. Então aqui está provado que não há o suporte nativo. Então vamos ver agora a novidade que o compilador trouxe ao compilarmos esse programa e ver como ele se comporta nas duas máquinas. Então eu vou primeiro, esse programa aqui eu já copiei e colei num arquivo .base aqui. É o mesmo programa que está aqui. Eu vou compilar esse programa, esse mouse 1. Ele compilou o programa. E agora vamos rodar esse mouse1.rom que ele gerou. Está aqui, ele disse que criou o mouse1.rom. E vamos rodá-lo no emulador. Vamos primeiro rodá-lo numa máquina MSX2, como foi feito o primeiro exemplo. Está aqui a máquina ativa. Eu vou carregar aqui no emulador o arquivo ROM que foi compilado. Mouse1.rom. O mouse está ativo ainda, está aqui o símbolo do mouse no emulador, ainda está ativo. E temos aqui o resultado funcionando o programa, a máquina MSX2, como deveria funcionar, né? Como deve funcionar. Quando eu pressiono aqui o botão do mouse, ele muda aqui, ele informa que foi pressionado o botão. Agora vamos fazer o teste com uma máquina MSX1. O cartucho ainda está carregado, está aqui, ele não tirou o cartucho, está aqui o símbolo. Ele está aqui no MSX1, ainda continua funcionando da mesma forma. Se eu pressiono o botão também funciona. Ele também detecta aqui que o botão foi pressionado. E a função do pad aqui, para a porta 1, está funcionando como deveria. Se eu colocar para a porta 2, se eu dar um Alt M, aí ele passa a funcionar a porta 2. Como deveria funcionar, como deve funcionar no interpretado também, da mesma forma. Se eu voltar aqui com Alt M, para a porta 1, e está lá na porta 1. Isso prova que está funcionando a função pad com parâmetro 12 e os parâmetros do mouse aqui para uma máquina da versão MSX1 com a BIOS da MSX1. Então está aqui provado. Eu quero mostrar um segundo exemplo também funcionando compilado. Eu vou tirar aqui, vou remover o cartucho. O segundo exemplo é o segundo que está aqui, que ele usa um sprite. Ele cria um sprite aqui em Screen 1. Mostra esse sprite aqui na tela. Ele mostra o sprite numa posição inicial, depois ele mostra, toda vez que o mouse estiver conectado,
ele faz uma movimentação aqui com step da posição do deslocamento de X e o deslocamento de Y aqui, que foi feito do mouse, e ele replica isso no sprite aqui, que no caso é o sprite 0 que eu estou usando. Então eu ponho aqui o padrão do sprite na posição 0 aqui de sprite, boto o sprite na tela na posição inicial, e aqui eu faço o movimento dele toda vez que o mouse se movimenta, ele vai replicar o movimento no sprite. O resto aqui do botão do mouse é igual ao do programa anterior. Esse programa eu já coloquei aqui, já colei aqui para um arquivo. Vou compilar esse programa. Compilou o programa, gerou a ROM. Vamos aqui para o nosso MSX. Vou botar primeiro aqui uma máquina MSX2, para vermos funcionando na 2. Vou abrir o cartucho, eu vou inserir o cartucho. Vou ativar aqui o mouse, que eu esqueci de ativar, está aqui ativo, e aí ele move o mouse. Existe uma questão aqui do emulador de posicionamento, não é simples de fazer aqui, teria que ele iniciar na posição correta. Isso acontece no interpretado também. É um pouco complicado de pegar essa posição inicial aqui. Não é tão simples de sincronizar, mas quando está no mouse e na máquina real, sem ser aqui no emulador, a coisa fica mais simplificada de utilizar. Eu vou colocar aqui para uma máquina MSX1, para vermos funcionando no MSX1. Novamente não é simples de sincronizar as posições, mas está aí. Funcionando aqui o mouse em MSX1. Bem, pessoal, isso aqui demonstra que a função pad aqui está funcionando em MSX1 quando é compilado com MSX Bash.ROM, e que também não é tão simples de codificar, que são programas bem simples, sem muita lógica de controle. Se aqui for rodado numa máquina real com mouse real, ele não tem essa questão aqui da posição que o mouse está, aqui do mouse do emulador. Ele vai conseguir ler de forma mais correta essas diferenças de posição, mas mostra que é possível plenamente aqui ter de forma bem simples, em MSX1, o mouse funcionando com um programa compilado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado aí da novidade e até a próxima.